Muito bem, estamos de volta com o Jornal Imigrantes. Boa tarde para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios a médica a doutora Eline Nogueira, ela que é nefrologista. Aproveito para agradecer por ter atendido o nosso convite. Boa tarde, doutora. Boa tarde, eu que agradeço, Elvis. Bom, é um prazer sempre recebê-la aqui nos nossos estúdios. Vamos falar sobre doenças renais. Quais são as principais, doutora Eline? Então, entre as doenças renais, a gente pode destacar a nefroesclerose hipertensiva, que é causada pela pressão alta, pela hipertensão arterial, a nefropatia diabética, né? O diabetes é um dos grandes vilões para os rins. Temos também as glomerulopatias, que são doenças autoimunes, né? Que podem acometer as pessoas, crianças. A nefropatia lúpica, que também é oriunda de uma doença que chama lúpus eritematoso sistêmico, além das mais simples, né, que são as pielonefrites, que é causado por uma infecção urinária maltratada, a infecção sobe e acaba atacando os rins, e a nefrolitíase, que é cálculo renal, né, aqui na região, por ser muito quente, o pessoal comer muita carne, tem uma incidência muito grande de nefrolitise. Isso influencia se alimentar muito de carne? Sim, a carne vermelha, assim, em excesso, né, é prejudicial, sim. Para os rins, nesse caso? Para os rins, para o intestino, né, está associado com câncer de intestino. Boa dica, viu, doutora? Bom, quais são os primeiros sinais de que algo não vai bem nos rins? Então, a doença renal é uma doença insidiosa. O que quer dizer isso? É uma doença que até começar a ter sintoma, a lesão já está muito avançada. Para você ter uma ideia, nós temos 5 estágios de doença renal, né? E começa a ter sintomas só do 4º para o 5º, ou seja, já numa fase terminal de doença. Esses sintomas, quando eles começam a surgir, é uma fraqueza, anemia. Muitas vezes o paciente vai ao médico várias vezes tratar uma anemia e vai ver por conta de uma insuficiência renal não diagnosticada. Temos também o edema, né, que é o inchaço das pernas, do rosto, a falta de apetite, emagrecimento, pressão alta que não controla. Muitas vezes o paciente tem um acompanhamento cardiologista ou com clínico geral, vai tratando da pressão e nunca procura ver como é que estão os rins, né? Infelizmente a gente ainda tem essa falha aí de diagnóstico precoce. Doutora Eline, a longo prazo, doenças renais não tratadas ou talvez tratadas de forma incorreta, elas podem evoluir para doenças mais graves? É lógico, né? A doença renal é uma doença que, se for diagnosticada em suas fases iniciais, nós conseguimos retardar ao máximo a progressão. Quando essa doença não é tratada adequadamente, ela evolui para doença renal crônica terminal. O que quer dizer isso? Não é que o paciente vai evoluir a óbito de imediato, né? Mas, infelizmente, ele começa a fazer hemodiálise, tem que fazer um transplante renal, né? Então, já é um processo de vida um pouco mais doloroso. Sim, né? Não há dúvida. A qualidade de vida de quem faz hemodiálise, infelizmente, é muito ruim. Há formas de prevenir? Quais são essas formas? Que é justamente aí que a pessoa precisa se adequar para evitar chegar nessa fase terminal. Sim. Se você é diabético ou hipertenso, ou tem histórico familiar, né, de doença renal, procure um nefrologista o quanto antes. A melhor forma de prevenir é fazendo o diagnóstico precoce. E para não chegar a esse ponto, são hábitos de vida saudáveis que são indicados para qualquer pessoa, né? Evitar ganhar peso, cigarro, excesso de bebida alcoólica, excesso de carne, o consumo excessivo de sódio, não é só o sal da comida, é o sódio presente nos alimentos industrializados, evitar ao máximo enlatado, ketchup, embutidos, né? Mortadela, presunto, salaminho. O pessoal gosta, final de semana, né? Tomando ali aquele cervejinha, aperitivo. Comer um tiragostinho aqui, isso está acabando com a sua saúde. Sim. Então tem que ficar em alerta. Se for um hábito frequente, constante, sim, faz muito mal para a saúde. Pois é, eu sempre vejo falar uma questão assim, até desde pequeno, que todos nós devemos tomar 2 litros de água por dia. Isso procede, vale para todo mundo? Qual que é a realidade dessa informação? Procede, mas não vale para todo mundo, né? Assim, quando você bebe mais de 2 litros de água por dia, você evita ficar desidratado. E além de fazer uma limpeza tubular, né, dos túbulos renais, evitando a precipitação de sais. Então,
Uma das coisas que previne mesmo é a formação de cálculo renal, quando você bebe mais de 2 litros de água por dia. Agora, se o paciente tem alguma patologia cardíaca, por exemplo, ele tem insuficiência cardíaca, ele não pode tomar 2 litros de água, porque senão isso pode causar um desconforto respiratório ou então até uma condição mais grave. O ideal é beber água sempre, mas se você tiver algum problema de saúde já diagnosticado cardíaco, aí você tem que conversar com o seu médico para ele ver a quantidade ideal de líquido que você pode tomar por dia. Doutora, uma curiosidade, cólica renal. Todas as pessoas que sentiram sempre relatam uma coisa assim realmente muito ruim. Algumas dizem até que dói mais que a própria dor do parto. Por que essa dor tão aguda, tão forte nas pessoas? Então, na verdade, assim, eu já passei por isso, né? Já tive cálculo renal na época da faculdade, que eu me alimentava muito mal. Inclusive, vou frisar aqui, refrigerante, é um veneno. Não bebam refrigerante. É veneno mesmo. Veneno. E eu bebia muita Coca-Cola Light para ficar acordada, para aguentar. E tive uma cólica renal ajudando um professor meu a fazer um parto. Era umas 2 horas da manhã. Foi um sofrimento. Acho que eu sofri mais do que a gestante. Eram duas dores simultâneas, não, né? Foi terrível. Aí, como que então, procedeu depois? O rim, né, na verdade, a cólica renal, ela acontece quando o cálculo, ele pode ser pequenininho ou grande, independente do tamanho. Ele começa a migrar dentro do sistema urinário, que é muito inervado, e pega uma região, um dermátomo, que a gente fala, de inervação, que é essa região lombar, que irradia, né? Não é localizado, é uma dor que começa nas costas e pode irradiar para a perna, né? E até para a barriga e até para a região genital também. Então, começa com a migração do cálculo renal. Quando esse cálculo começa a andar mesmo dentro do sistema geniturinário, descer para o ureter, né? É o momento da cólica renal. É o momento da cólica renal. É importante ir para o hospital se a dor for intensa, para controlar a dor, mas principalmente para ver se esse cálculo não vai obstruir, né, o fluxo geniturinário, se ele não vai ficar impactado no ureter. Porque se ele obstruir, se você tiver uma obstrução dos rins, você pode cursar com uma infecção muito grave e até perder esse rim de bobeira, né? Então, por isso que é importante, tendo uma cólica renal, fazer uma ultrassonografia dos rins sempre. Esse é o exame que é necessário ser feito para detectar a doença renal e que às vezes a maioria das pessoas não pede, doutora? Então, a doença renal, ela é diagnosticada com um exame simples, né? Nós podemos classificá-los nos exames de sangue, que é a ureia, creatinina, um hemograma, é sempre fundamental fazer, e um exame de urina rotina. Bem simples. Simples. Mesmo. A partir daí você já começa a identificar várias coisas que podem ser evitadas. E um ultrassom de rim, caso tenha aí uma suspeita de uma má formação, né, você pode nascer às vezes com uma má formação renal e não sabe, né? Para identificar uma pedra ou um tumor de rim, caso você comece a urinar sangue, tem que ver tumor de rim, tumor de bexiga, tem sempre que investigar isso daí. Doutora, qual que é a efetividade do transplante do órgão? Olha, assim, o transplante renal evoluiu muito no Brasil nos últimos anos. A gente tem que frisar que a doença renal é uma epidemia, que acomete mais de 2 milhões de pessoas por ano. Hoje em dia a gente tem em média 100 mil pessoas em hemodiálise. Mas só para você ter uma ideia, de cada pessoa que é diagnosticada com doença renal, ainda tem 5 sem diagnóstico. Que não sabem mesmo. Que não sabem da doença. O transplante evoluiu muito, a imunossupressão, que são os remédios para evitar a rejeição, evoluíram muito, mas só que infelizmente a gente não tem um sistema de captação de órgãos efetivo, eficiente no Brasil. Por exemplo, no hospital aqui, infelizmente por conta dessa onda de todo mundo andar de moto, morrem jovens, todo dia morre alguém de acidente de moto. E são pessoas assim, potenciais doadores, né? Porque são jovens, com tudo funcionando, e não tem quem pegue esses órgãos para estar doando para alguém, porque não tem um sistema de captação de órgão. Bom, a senhora é uma referência na nefrologia enxoflotória, já ouvi vários pacientes, inclusive enaltecendo, né, e parabenizando o seu trabalho. Como é que só para a gente finalizar aqui, esse trabalho prestado aos portadores da doença aqui em nossa cidade? Está de modo satisfatório? Então, infelizmente com a crise do Hospital Santa Rosália,
principalmente os pacientes que lá dialisam hoje, estão sofrendo muito. Está faltando recursos básicos, né? Corre o risco de fechar? Se não houver uma intervenção e não houver recurso para a cidade, com certeza. Isso falando do setor de nefrologia. De nefrologia e os outros também, né? Também, CTI. Vai afetar de qualquer forma. Não, todos os outros setores estão comprometidos. É uma pena, né? Porque é um hospital que atende uma região polo, pobre, que precisa de mais. O Hospital Filadélfia hoje presta o serviço de nefrologia, né, com a doutora Márcia. Lá não está tendo problema. A hemodiálise lá está funcionando normalmente, só que infelizmente ela não tem como pegar todos os pacientes da região. A demanda é muito grande. Hoje a gente precisa de 2 centros de diálise na cidade para atender todos os renais crônicos da nossa região. Doutora Eline, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, renovar o convite para que venha mais vezes debater um assunto que é verdadeiramente de interesse coletivo, parabenizar pelo trabalho, eu transmito aqui realmente essa parabenização, a gente tem ouvido muito trabalho da senhora frente à nefrologia, e a senhora pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Elvis, porque eu acho que é muito importante estar conscientizando a população da importância, né, da prevenção, de saber como andam seus rins, porque muitas vezes a pessoa não imagina o que aquilo pode causar de consequência. Verdade. Eu que tenho vários pacientes, e você também conhece, né, nós temos amigos em comum, verdade. Sabemos quanto é sofrido ter que fazer uma hemodiálise, ter que ficar numa fila de espera para fazer um transplante. Então, se você é hipertenso, falo de novo, diabético, tem história renal, de doença renal na família, cálculo, né, que é a pedra nos rins, infecção de repetição, procure saber como andam seus rins. Tá certo, muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço. Tudo de bom. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com mais notícias no Jornal Imigrantes.